Bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez poder chegar nesse canal e para mais uma vez termos um tempo com a palavra de Deus que tanto nos orienta, nos incentiva, nos corrige, enche o nosso coração de esperança. Você me conhece, meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus na igreja dele na cidade de Guarulhos, no bairro de Pimentas. E mais uma vez eu trago um texto da palavra de Deus. Mas eu gostaria de começar agradecendo as manifestações que eu recebi de tantas pessoas, diversas pessoas me mandaram mensagens pelas redes sociais, assim, é, se condoendo, né, apresentando as suas condolências em razão do falecimento da minha mãe, que ocorreu no dia 14 deste mês, dia 14 de junho. Então eu quero de coração agradecer a sua manifestação de carinho, o seu pesar, dizer que isso tem sido muito importante para o consolo do meu coração, bem como da minha família. Semana passada, por esse motivo, eu não fiz eu não gravei a mensagem, mas hoje vamos ter uma mensagem da palavra de Deus. Eu continuo com a minha viagem pelas Escrituras Sagradas. Você sabe, eu já fiz o Novo Testamento, comecei o Velho Testamento e cheguei ao livro de Salmos. E no livro de Salmos, olha quantas lições, quantas palavras de conforto, de estímulo, também de exortação, de admoestação, de incentivo. E eu cheguei no Salmo 50. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 50, só que dele eu vou tirar apenas alguns versículos. O título desse salmo, pelo menos em nossas Bíblias, é A Verdadeira Adoração. E o Salmo 50, eu vou ler apenas alguns versículos. O versículo 16 até o versículo 20 serão os versículos que nós leremos. Vamos lá. Mas ao ímpio Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Versículo 18. Se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Versículo 20. Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho da sua mãe. Como eu disse, esse salmo ele tem como título, a pessoa que leu e colocou um título, A Verdadeira Adoração. O nosso tema de hoje é o adorador aceito por Deus. Eu quero tirar algumas lições desse salmo. Na realidade, quando eu li, na minha leitura assim, matinal, esse salmo me remeteu ao sacrifício de Caim e Abel. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5, diz o seguinte: o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Eu já ouvi muitos comentários falando que o motivo principal de Deus ter aceito a Abel e não Caim tem a ver com o tipo de sacrifício que eles ofereceram, que Abel ofereceu as primícias. Então, muitas vezes se coloca o peso da aceitação de Deus no sacrifício. Mas o texto bíblico não diz isso. Diz que primeiro o Senhor se agradou de Abel e depois da sua oferta. Ao passo que ele não se agradou de Caim, para depois não se agradar da sua oferta. O que isso mostra? Mostra que Deus, antes da nossa oferta, qualquer coisa que nós fazemos para Ele, e pensando na nossa maneira de adorá-lo, Ele está interessado na nossa vida, na maneira como nós vivemos, e através de nossa vida nós podemos adorar a Deus ou não. E isso vai ser muito importante para que Ele aceite ou não a nossa oferta, quando nós pensamos em oferta assim, em dinheiro, quando nós pensamos no nosso tempo, quando nós pensamos na nossa dedicação, quando nós pensamos, por exemplo, fazer um culto para Ele, tudo isso, Deus vai levar em conta primeiro a nossa vida. Então, no texto de hoje, o salmista diz: do que adianta você conhecer a minha palavra e até memorizar a minha palavra, se você odeia a disciplina que a minha palavra dá e rejeita as minhas palavras? Eu tenho uma mensagem assim, as minhas meditações diárias que eu mando pelas redes sociais para memorizar e pensar. É importante
ter textos na cabeça memorizados que vão nos ajudar, vão nos orientar, especialmente nos momentos de tentações, nós poderemos ser assim orientados por Ele, guiados. Porém, não adianta ter uma cabeça, uma mente cheia de textos da Bíblia, se a minha vida, se a nossa vida não vive de acordo com aquilo que nós conhecemos ao ler a palavra de Deus. Isso é, conhecer é importante, mas não é suficiente. Se não estamos dispostos, como diria o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, um dos meus textos prediletos, esmurrar o nosso corpo e reduzi-lo à escravidão, isto é, esmurrar a nossa vontade. Porque às vezes a palavra de Deus nos manda fazer coisas, nos manda tomar decisões ou deixar de fazer algumas coisas que vão contra a nossa vontade, que não queremos, que não sentimos vontade de fazer. Mas nós fazemos porque acreditamos na palavra de Deus e porque amamos a Deus acima de qualquer coisa. Me lembra um pouquinho esse salmo que nós acabamos de ler, me lembra um pouquinho o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Olha que diferença. Podemos falar bonito, podemos ter assim palavreado, podemos até escrever bonito. Claro, nenhum de nós é perfeito. Não quer dizer que as pessoas não verão em nós certas incoerências. Eu lamento dizer, você verá incoerências na minha vida. E todo discípulo de Jesus, por mais convertido que seja, ele tem as suas incoerências. Mas o que nós estamos falando é, precisamos todos os dias nos vigiar para aplicar a palavra de Deus. E quando nós não aplicamos, e se isso inclusive prejudica alguém, estamos dispostos a reconhecer, inclusive pedir perdão quando falhamos. Olha só o que o versículo diz. Eu vou repetir aqui o versículo 18 e 19 do Salmo de hoje, né, o nosso Salmo 50. Ó. Se vê um ladrão, você se torna amigo dele. E aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal, e a sua língua trama enganos. Não adianta, é o que o salmista está dizendo, conhecer a palavra e os mandamentos de Deus, mas continuar sendo influenciado pelas pessoas que não querem saber nada de Deus. Eu costumo dizer que eu tenho uma certa dificuldade com pessoas, às vezes, que não tiram da boca Deus. Infelizmente, no mundo que vivemos, eu percebo que aqueles que muitas vezes mais falam de Deus são muitas vezes aqueles que mais vivem sem estar de acordo com a vontade de Deus. Parece uma coisa assim meio incoerente, parece que não tem muito a ver, mas tem. Então é importante falar sobre Deus, é importante declarar nossa fé em Deus, mas mais importante, mas tão importante quanto, eu diria, não mais importante, mas tão importante quanto é que as pessoas, como o apóstolo Paulo diz, nós somos cartas escritas, lidas por todos. Na sua segunda carta aos Coríntios ele diz isso. E as pessoas, elas vão ouvir o que nós falamos, e se falamos de Deus, perfeito, mas as pessoas querem ler em nós, ver em nós aquilo que falamos, aquilo que ensinamos sendo vivenciado. E por isso que não adianta somente conhecer. No Novo Testamento, o Tiago fala algo semelhante, lá em Tiago capítulo 1, versículo 27, ele diz: a religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Qual é a ideia? A ideia é cumprir o segundo maior mandamento, né? De amar a Deus amando ao próximo, que é a ideia de visitar órfãos e viúvas, ou seja, cuidar das pessoas que precisam. Uma pessoa convertida a Deus, ele precisa ter isso. E guardar-se incontaminado do mundo. Qual é a ideia? É ter uma vida santa. É não entrar na maneira como o mundo sem Deus, com seus valores, muitas vezes tentam assim nos convencer a viver. Então veja como Deus está interessado na vida do adorador, daquele que diz ser seguidor, para então aceitar a sua oferta. Foi por esse motivo que Deus não aceitou a oferta de Caim. Provavelmente Caim
vivia uma vida que não tinha nada a ver com Deus. Ele era, na verdade, um religioso somente. Ele cumpria as suas obrigações religiosas, por exemplo, de ofertar, mas ele não vivia. Não vivia como alguém que adora a Deus, como alguém que ama a Deus e que procura viver de conformidade com a maneira como Deus quer que nós vivamos. Hoje em dia, naquela época do Velho Testamento era oferecer animais e sacrifícios. Hoje em dia, está presente assim nos cultos, ofertar generosamente qualquer coisa que fazemos de maneira exterior. Ele precisa ser assim, refletir aquilo que nós vivemos, precisa refletir na nossa vida. Todas as formas de adoração exteriores são importantes, mas elas serão rejeitadas se aquele que sonda as mentes e os corações, que nos conhece como ninguém mais nos conhece, não ver em nós uma atitude de um adorador que vive em integridade, que vive em justiça, que procura guardar as suas mãos, na verdade, guardar todo o seu ser de praticar o mal. Que, claro, ele se relaciona com todos, mas ele faz questão de não permitir que os maus, que aqueles que não amam a Deus, influenciem a sua vida. Olha só o que o versículo 23 do Salmo 50 diz para nós. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Veja bem, ao que prepara o seu caminho. A palavra de Deus é muito conhecida, aquele salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Então, o adorador de Deus, aceito por ele, é aquele que prepara o seu caminho, que separa o seu caminho, que guia os seus passos, as suas decisões, sempre de conformidade com a palavra de Deus. Fora disso é religiosidade. Fora disso pode até ser mesmo farisaísmo. Farisaísmo, nós conhecemos no Novo Testamento. Falavam tanto de Deus, mas Jesus os chamou de filhos do diabo. Hoje em dia, se não tomarmos cuidado, pode acontecer isso conosco. Falar muito de Deus, mas se nós não vivermos, estaremos agindo assim como filhos do diabo. Sim, a obediência aos mandamentos de Deus no dia a dia é o que Deus leva em conta. O conhecimento e a memorização da palavra de Deus são importantíssimos. Algumas pessoas falam, não adianta conhecer. Não, é importante conhecer. Porém, não é só conhecer. Somente Deus aceita se vier de alguém cujo coração está sendo assim induzido pela palavra de Deus a todo o seu corpo viver de conformidade com a vontade do Senhor. O adorador aceito por Deus. Deus está interessado na maneira como eu vivo, na maneira como você vive. Tem um salmo que diz que dos céus o Senhor olha assim os filhos dos homens para ver se há quem o busque. Deus está interessado. E lá do céu, quando ele vê eu e você, decididos, dedicados, querendo fazer a vontade dele, às vezes, muitas vezes, negando a nós mesmos para amar o próximo, negando a nós mesmos para nos guardar incontaminados, puros. É esse adorador que o Senhor Deus está em busca. Por isso que o Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, que esse salmo de Asaf, o salmo 50, possa influenciar, possa estimular a mim e a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a sermos verdadeiros adoradores, os adoradores que Deus busca, né? João 4, 23 e 24. Jesus fala, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, em obediência, fazendo a vontade de Deus. Que esta semana seja uma semana de muita prática da palavra de Deus. Deus te abençoe.